Bom, vamos lá então. Lição de número 6. Tô lembrando que eu já apliquei a lição 7 e 8, tá lá no YouTube. Tô aplicando agora a lição número 6 para tentar acertar aí as lições. Então a lição de número 6, do dia 10, a condição dos gentios sem Deus. Texto áureo. Está em Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo. Acho que ele poderia até mudar aqui o sujeito, né? Outrora, sem Deus, os gentios, por meio de Cristo, tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Aí tem a leitura bíblica em classe, que é a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e depois Romanos, capítulo 4, versículo 12 ao 14. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperanças, sem Deus no mundo. E Romanos capítulo 4, verso 12, se fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Toda lição tem 3 objetivos. Dessa lição aí é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, e afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. Até aí tá tranquilo? Sim, beleza. Tranquilo, Luan? Oi? Tá tranquilo? O que são gentios? Vou explicar. Então vamos lá. A introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo, estudaremos cada uma dessas promessas. Então, antes de começar aqui a falar a primeiro tópico aí, que é chamados incircuncisão, onde a gente vai explicar o conceito, o significado, a circuncisão na prática, né, que é o objetivo de Deus, e a nova aliança. Vou explicar para o Luan o que significa os gentios. Os gentios, a Bíblia no primeiro momento, ela conceitua, ela admite, a Bíblia não, né? A Bíblia relata algo que acontece. Então, embora às vezes na Bíblia ela venha falar sobre coisas que Deus ele eventualmente venha desaprovar, porque ela narra fatos que aconteceram.
Então, um desses fatos é a distinção entre Israel. No caso, Israel, eles criam que havia somente dois tipos de povos, eles consideravam somente dois tipos de povos, que eram eles, os judeus, povo da aliança, povo escolhido por Deus, e os outros. Então, gentios ele vem de gente, de comum, de povo genérico, de qualquer povo. Então, quando se lê na Bíblia gentios, é qualquer povo que não é judeu. Ok, Luan? Gentil é qualquer povo que não é judeu, né? No primeiro momento, sim. Não sei se vocês viram a lição de número 8. Naquela lição ali eu explico um pouco esse conceito, mas já no prisma mais avançado, como está na lição número 8, e ele já vai falar sobre as três classes de povos, que entra também a igreja. Né? Vou passar pro Wi-Fi aqui rapidinho, senão vai acabar com o dado. Pronto, passei já. Ok, então vamos lá para o conceito da circuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Está aqui, versículo 11, que está aqui à direita aqui. O conceito de circuncisão. A circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, ou chamada grande, do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Então, como conceito, né, ela era a remoção cirúrgica. Essa remoção cirúrgica, né, era uma coisa muito rústica, tá? Era feita com uma pedra, tá bom? É uma coisa bem rústica, bem grosseira, até porque está se falando aqui de aproximadamente cerca de 2.400 anos, 2.200 anos antes de Cristo, aproximadamente, né? Então não havia medicina avançada. A medicina avançada era uma pedra bem afiada, e essa pedra que removia o prepúcio da criança aos 8 dias, ou ao estrangeiro, ou estrangeiro no caso daqueles que não eram nascidos em Israel, tá? Esse é o conceito. O significado religioso da circuncisão aponta para a santificação, para a separação. Em Hebreus 19, 5 e 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, guardardes o meu concerto. Que concerto é esse? Concerto da circuncisão. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então toda a terra é do Senhor, mas Israel é povo de povo. Israel é um povo que foi escolhido dentre os povos, né? E vós sereis reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, ele tem um significado de santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Né? Isso aqui, essa questão, última questão aqui de comer, né?
É uma questão que eu oriento vocês depois verem o vídeo. Não sei se vocês viram ou não. Vejam o vídeo lá da sétima e da oitava lição que eu vou falar sobre isso lá, tá? Sobre o significado, como esse conceito, essas questões de comportamento do povo hebreu em relação à lei, como a interpretação deles errônea, no meu ponto de vista, ela veio levar eles a se afastar da palavra de Deus, né? Inclusive fazendo acepção de pessoas, né? Se formos comparar as atitudes que Jesus ele tomava em relação às pessoas e que os judeus, né, a maioria dos judeus tomava, a gente vai ver que Jesus ele fazia um escândalo para as pessoas, porque ele se aproximava das pessoas e a questão da religiosidade tomada ao pé da letra, né, pelos judeus, pela maioria dos judeus, impedia eles de enxergar a questão do amor ao próximo, que estava intrínseca na lei, mas eles não conseguiram perceber isso. Tá? Essas questões estão lá na lição 7 e 8. Então, essa separação foi levada tão ao pé da letra que fez com que os judeus eles se separassem dos outros povos. Tá ok? Terceiro tópico aí é a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Acho que falou que eu tô vendo aqui numa live aqui. Mas como uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. O que tá falando aí? Então, a circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Tá? Então, significa o quê? Que os judeus eles tinham esse apego ao cerimonial, esse apego à lei, esse apego ao evento em si, ao sinal em si, mas não naquilo que era o preceito central da Bíblia, central da intenção de Deus, que era separar esse povo para algo diferente, para algo extraordinário. Isso eles não conseguiram entender. Tá? Pelo que eu tô entendendo aí, eles tinham mais prazer de cortar os caras do que mostrar para eles por que eles estão fazendo aquilo, né? Exatamente. Ficou uma coisa apenas externa, apenas aparente. Não havia mudança de comportamento, não havia mudança em relação ao serviço, né? Ao amor ao próximo, essas coisas. Era apenas algo exterior, né? Algo exterior, apenas um sinal e nada mais. Isso não era o objetivo de Deus. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, que é do coração, cujo louvor não provém de homens, mas vem de Deus. Está aqui. Mas o que é judeu, o que é no interior, e circuncisão, o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então, nós estamos muito apegados a sinais, né? Nós estamos muito apegados a sinais, né? Nós estamos apegados a movimentos. Cadê o Marco? Você mutou ele, pastor. Silenciou o microfone dele. Ele que tem que voltar agora. É? É.
Tô vendo ele. Tá ouvindo, né, Marcão? Ah, deu afirmativo lá, dedo polegar. Então, beleza, Marcão, se você quiser aí. Eu não sei porque eu não tô vendo mais o vídeo dele, mas tudo bem. É só tocar em cima do nome dele, pastor. Vai aparecer o vídeo dele. Não, aqui é diferente. Ah, tá usando pelo computador? Sim. Ah, eu já não sei. Bom, então vamos lá. Então, como eu tava falando, os judeus se apegaram muito à letra, muito ao ritual, melhor dizendo, e se esqueceram do objetivo que havia por trás daquilo ali, que era uma separação, que era uma entrega, né? E hoje a gente pode observar que não mudou. Não mudou muita coisa, né? As pessoas elas estão muito apegadas ao ritual, a aparecer, né? E não estão preocupadas com a mudança do comportamento, com a transformação, né? Com o testemunho, né? Com o viver em Cristo, para Cristo, né? Com a realidade, e sim com as aparências. Tá? Tópico 4, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Atos 15. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar a nova aliança. A circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, pessoal, é o seguinte, o tópico 4 aqui da circuncisão da nova aliança está no contexto do livro de Gálatas. Para vocês entenderem isso aí muito bem, eu oriento que cada um leia aí o capítulo 15 de Atos. Capítulo 15 de Atos. Né? Se você ler aí, vai ver que houve naquele momento uma rixa, uma discussão, né? Onde se separou ali alguns que pregavam que alguém, mesmo se convertendo ao cristianismo, não era suficiente. A pessoa tinha que se circuncidar. Né? É o que está escrito aí nesse capítulo 15, versículo 1, que você pode ver aqui. Ó. Ensinava os irmãos, se não vos circuncidados, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Então não adiantava só Jesus. Não adiantava só crer em Jesus. Não adiantava só crer na morte e ressurreição de Jesus. Tinha que se circuncidar para alguns discípulos. Isso levou a uma grande contenda. Então, Paulo e Barnabé, tá vendo aqui, ó? Paulo e Barnabé tiveram não pequena discussão e contenda. Então resolveu, ó, Paulo e Barnabé que alguns subissem para Jerusalém aos apóstolos sobre aquela questão. Então aí, nesse contexto aí, vai ter o primeiro concílio, primeiro consenso, vamos dizer assim, primeira decisão pré-institucional, posso dizer, né? Pré-institucional, né? Onde os discípulos ali, eles tomaram uma posição, tá? Tomaram uma posição. Que posição foi essa? É a que tá aqui, ó. Não vos... Ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ó. Pareceu, aqui, ó. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas. Que coisas que você precisar para ser salvo, para a igreja primitiva. Que coisas?
se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vai. Esse aí é o sumo do primeiro concílio realizado em Jerusalém, devido às discordâncias daqueles que eram oriundos do judaísmo, que acreditavam que somente Cristo não era suficiente para a salvação. Eles precisavam cumprir a circuncisão. E Paulo ele vai dizer que a circuncisão somos nós. Somos nós. Tá aqui, ó. Gálatas 5, versículo 2, ó. Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Toda a lei. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça que tendes caído. Olha aqui o conceito de separação da circuncisão. Mas só que ele usa esse conceito para dizer que eles estavam separados de Cristo, uma vez que eles estão afirmando que Cristo não é suficiente, que eu preciso me circuncidar, voltar à lei. Se eu volto à lei, então o que acontece? Cair da graça. Da graça tendes caído. Então, nesse tópico 4 aqui, ele envolve todo o livro de Gálatas, né? E esse capítulo 15 de Atos. Tá? Então, a circuncisão da nova aliança, ela é a circuncisão do coração. É a separação plena, não somente de palavras. Tá ok? Até aí alguém tem alguma dúvida? Não. Esse item 4 aí, da nova aliança. Isso aí essa nova aliança foi após a Arca de Noé, não foi? Nova aliança. Nova aliança aqui, quando ele fala de nova aliança, está falando do pós-morte de Cristo e ressurreição, né? Nova aliança em Cristo. Qual é a antiga aliança? A antiga aliança é a aliança de Abraão. A aliança de Abraão é circuncisão. Essa é a aliança de Abraão, é a antiga aliança, aonde todo aquele que quer ser separado para Deus está na antiga aliança. É a aliança de Abraão. Eu entendi já. Tá ok? É Abraão. Noé já é outro contexto. É porque justamente a nova aliança, a última coisa que ocorreu, e para mim, assim, eu acho que marcou a passagem da vamos dizer assim, velha aliança, né? Vamos dizer assim, eu não sei. Marcou a mudança da velha aliança para a nova aliança foi a morte de Jesus Cristo, certo? Exatamente. Esse conceito é muito trabalhado na ceia, né? Do Novo Testamento. A palavra Novo Testamento e Antigo Testamento, a Bíblia é separada, né? É assim, mas na verdade o melhor conceito, a palavra mais apropriada, vamos dizer assim, deveria ser aliança, antiga aliança e nova aliança. Porque no Antigo Testamento se trata ele é narrado sobre o prisma da antiga aliança, a aliança de Abraão, a aliança da lei, tá? E o Novo Testamento, ele é baseado na aliança de Cristo, do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo. Tá ok? Deu para entender aí? Sim. Então vamos avançar. Tópico 2, estranhos ao concerto da promessa. Concerto também quer dizer aliança, tá? Com a palavra concerto, ela tem o mesmo sinônimo de aliança, tá? O significado. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
e estranhos aos concertos da promessa. Primeiro, uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos num paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca dele e de sua obra. Então, Paulo ele dá um conceito que é bem genérico. Aqueles que estão sem Jesus, sem Cristo, aqueles que estavam sem conhecer a nova aliança, melhor dizendo, aqueles que estavam sem conhecer a nova aliança, eles estavam profundamente arraigados numa vida afastada de Deus, tá? Em pecado, sem Cristo. Uma vida sem Cristo, antes da regeneração, antes de conhecer o amor de Deus, mesmo sendo religiosos, essa religião que não reconhece a soberania de Cristo, ela é incapaz de regenerar alguém, ela é incapaz de salvar alguém. Se você não reconhece a Cristo, você pode, tem várias e várias pessoas que são muito boas, tá? Pessoas que são boas, pessoas que são honestas, pessoas que têm muitas e muitas qualidades. Porém, se elas estão longe de Cristo, em questão de salvação, elas estão afastadas, elas são gentias, elas são ímpias. Mesmo que ela tenha qualidades como cidadão, como ser humano, como educação e etc, 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 em relação à salvação, elas estão sem Cristo, tá? A religiosidade, a caridade em si só, fazer o bem, tem muita gente que fala, eu não estou ligado na igreja, eu estou ligado com Deus, né? Eu sou de Deus, eu não preciso ir para a igreja, porque eu sou de Deus, eu faço bem, eu dou cesta básica, eu faço isso, eu faço aquilo. Se você ler na Bíblia, você vai ver que a salvação, ela não vem das obras. Ela não vem das obras. Até porque ninguém tem obra suficiente para ser salvo. Se tivesse, estaria no lugar de Cristo, né? Estaria no lugar de Cristo. Então, Paulo ele generaliza. Quem está vivendo no tempo da regeneração, mesmo que tenha obras, que tenha religiosidade, a religião não salva, né? Essa religião é incapaz de inserir na promessa de salvação, tá? Então eles tinham uma vida sem Cristo. Aqueles que estavam alienados, estranhos ao conceito, ao concerto, a aliança da promessa, separados da comunidade de Israel. No versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam aos judeus. Desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência
de Abraão. Ó. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiros de quê? Herdeiros da salvação. Herdeiros daquilo que o Senhor Jesus ele foi preparar segundo o Evangelho de João, capítulo 14, as moradas, né? Em outra tradução fala sobre apartamento, né? Onde ele foi preparar a morada. Somos herdeiros de tudo isso através de Cristo. Mas antes disso nós estávamos alienados ao conceito, à promessa. Somente através do sangue, através da obra expiatória de Cristo é que nós podemos ser regenerados. Uma vez que nós não somos descendência de Abraão, que nós não somos circuncidados, né? Então essa era a primeira e a segunda característica daqueles que estavam aí separados, alienados da promessa de Deus. Tá ok? Terceiro tópico aí, alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade, né? Questão da genealogia. Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico. Pacto abraâmico. Tá vendo aqui, ó? Em Hebreus capítulo 12. A aliança de Abraão. Gênesis capítulo 12, verso 1 até o 3. Essa aqui é a aliança de Abraão, a aliança de Deus com Abraão. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A aliança mosaica, Deuteronômio capítulo 28, verso 1 ao 14. Tá aqui, ó. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, essa aliança aqui é considerada a aliança da lei. Tá vendo aqui? Ela é relacionada ao mandamento. Ela é relacionada à palavra. A primeira aliança ela é relacionada à fé. Ó, sai da tua terra, da tua parentela. Está relacionada à fé, a uma aliança de fé pessoal. Essa aliança de Moisés, por isso mosaica, ela está baseada na lei, na palavra. Se o povo guardar a palavra, aí sim, verso 2, ó, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Como que essa voz ela ressoa aos ouvidos de Israel? Através da palavra. Aí ele vai dizer aqui, bendito no campo, na cidade. Vai vir várias bênçãos aí. Ó. Várias e várias bênçãos que o Senhor vai dar para Israel. Mas todas elas relacionadas à palavra. Aí no verso 15 em diante, são as maldições. E essas maldições, elas só vão vir se o povo não ouvir a voz do Senhor. Como que o povo não vai ouvir a voz do Senhor? Não cumprindo a palavra. Aqui, ó. Palavra. A lei. Então essa aliança de Moisés é uma aliança, ela é relacionada à lei. O pacto davídico. O pacto davídico está relacionado ao trono, à descendência, à realeza, ao governo de Israel. Tá? Aqui, ó. Trono. Confirmarei o seu reino para sempre. Em Mateus, vou mostrar para vocês aqui, ó. Em Mateus,
nós podemos ver o cumprimento dessa promessa aí. Jesus, ó, filho de Davi, filho de Abraão. Aí ele vai fazer toda a genealogia de Jesus, ó, mostrando que ele era descendente de Davi. Ora, se ele é descendente de Davi, ele tem um sangue real na veia dele. Se ele tem esse sangue real, ele é oriundo de um rei, e esse trono e esse reinado de Jesus como Messias é o reino que não tem fim. Tá, gente? Então essa aí é o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles, por conseguinte estavam alienados, ou seja, afastados de qualquer promessa ou esperança. Agora, uma vez regenerados em Cristo, que é o nosso conceito agora, a nossa realidade agora, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Olha que bênção que Deus ele faz para nós, hein? Então, em conceito de salvação, a nossa realidade é essa daqui, ó. Sem Cristo, nós estávamos separados de Israel, estranhos ao conceito da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aí, enquanto os judeus, como eu falei ali, eles fizeram um conceito para separar, para distinguir todos os povos, né, entre Israel e gentios. Aí o que Jesus ele faz? Ele faz uma obra. Ó, quem está longe pelos conceitos filosóficos dos judeus até, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ele é a nossa paz, ó, de que ambos os povos fez um, derrubou a parede de separação que estava no meio. Que parede seria essa? A parede a qual separava judeus e gentios, circuncisão e incircuncisão, herdeiros da promessa e não herdeiros da promessa, tá? Então Jesus ele desfez completamente essa barreira, tá ok? Até aí tá tranquilo? Seria certo dizer que essa barreira aí foi a ignorância, né? Ou não? Olha, eu creio que sim. Porque no meu entendimento, a lei, ela em momento algum, ela expressa, como muitos falam, um Deus que quem vê muito Discovery Channel, History Channel, vai ver que eles falam muito que o Deus do Antigo Testamento, não é isso? O Deus do Antigo Testamento, ele era um Deus irado. Não sei se você já viu, Luan. Fala muito sobre... Oi? E era mesmo. Então, mas aí há controvérsias. Se você ler, né, o que ele é irado e é em relação ao pecado. Nesse conceito ele era e ainda é. Deus não admite pecado. Só que eles levam muito isso em conta aí, porque antigamente o pecado sobressaía as coisas boas. Entendeu? Exatamente. Por isso que ele Isso sobressai à compreensão das pessoas de hoje em dia, porém elas não conseguem ver conceitos de amor dentro do Antigo Testamento, que são vários. São vários. E são muito maiores do que os conceitos de justiça, de juízo e de punição. Entendeu? Só que eles ressaltam aos olhos daqueles que ou não acreditam, né? Ou às vezes só conseguem observar esse ponto. Esse ponto, não posso nem dizer negativo, esse ponto que é a característica de Deus em relação ao pecado. Deus abomina o pecado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Isso aí não mudou zero, continua o mesmo Deus. Então não existe um Deus
do Antigo Testamento, né, e um Deus no Novo Testamento, tá? É o mesmo Deus, tá ok? Então vamos partir aí pro tópico 3, que é sem esperança e sem Deus. Eu acho que é o 2, pastor. Tá certo. Top 3. Agora é o 3. Vamos lá. Só uma pergunta, pastor. Vai até que horas? Porque amanhã eu acordo muito cedo para trabalhar. Ela vai acabar. 15 minutos a gente termina. Tá? Então vamos lá. Sem esperança e sem Deus. Paulo passa a descrever. Lembrando que a minha intenção era começar 8 e terminar 9, tá? Tá bom. Mas aí passou um pouco porque a gente ficou esperando o povo chegar e não chegaram. Mas vamos lá. Amanhã vai ter já adiantando a pergunta. Não, amanhã não. Amanhã não. Vamos lá, sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam. Essa questão de ignorar é ignorar por não conhecer, tá? É ignorar de desconhecer essa promessa. Por isso não tinham em que sustentar qualquer esperança. Se ele não conhece uma coisa, como que ele vai sustentar algo que ele não conhece? Correto? Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Se eles não conhecem, como que eles vão ter, né, esperança, desejo de uma melhora, né, de confiar em algo que eles simplesmente ignoram, simplesmente que eles desconhecem? O próprio Salmo, tem um salmo que fala: disse o nécio no seu coração, não há Deus, né? Muitos acreditavam que não havia Deus, que não existia Deus, ou que havia várias divindades. Então, as filosofias em questão da religião na antiguidade eram muito diversas, né? Ele está falando aqui do conceito já do helênico, grego, né? Uma nova filosofia que surgiu aí pouco antes de Cristo, né? Talvez 200, 300 anos antes de Cristo. Era a corrente do momento do Novo Testamento, mas não era a única corrente. Existiam várias correntes. Uma das principais que eles vão brigar muito, que todos os evangelistas tiveram problemas, eram os agnósticos. Tá? Então é bem difícil. Então os judeus, de forma geral, eles estavam desprovidos de qualquer esperança, de qualquer redenção, de regeneração futura, né? Para eles morreu, acabou. E sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras. Não todos, tá? Falar que os gentios, como eu disse aqui, gentios era classe de povos, correto? Como eu já tinha explicado. Então não posso aqui afirmar que todos os gentios eles eram politeístas, tá? Existem várias religiões aí por aí afora que tem um só Deus, embora não seja esse Deus ao qual nós conhecemos, esse um Deus com D minúsculo, tá? Não é
um Deus cristão. Assim por meio de seu pai. Oi? Como no Japão, né? Ele fala com o Buda, né? Sim, sim. Tá? Mas não o budismo, ele, se eu não me engano, é politeísta também. Tá? O budismo, se eu não me engano, ele é politeísta, aceita várias outras divindades. O islamismo, por exemplo, ele é monoteísta. Ele só crê que Alá é o único Deus e Maomé é o profeta. Nesse conceito ele é monoteísta, tá? Embora o islamismo aqui nem se compara em questão de tempo, de idade ao cristianismo. Veio surgir bem depois do cristianismo. Tá ok? Então, mas eu não posso, por essa forma, dizer que eles eram todos politeístas. Posso dizer que eles eram maioria politeístas. Tá? Maioria, mas não todos. Tá ok? Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que as suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos de um verdadeiro Deus. Olha lá. Está lá em João capítulo 17, verso 3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a oração de Jesus, capítulo 17. Ó, Jesus começou a orar, perto lá provavelmente essa oração do Monte do Getsemane, tá? Capítulo 17 de João. Ele vai interceder pelos seus discípulos, por todos aqueles que iriam a ser seus discípulos ainda, né? Então, a intenção de Jesus é conhecer a vida eterna. E que vida eterna é essa? Que reconheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, os gentios estavam sem esperança, porque eles não tinham uma palavra, eles não tinham uma confiança de que o pós-morte haveria algum tipo de redenção, e eles estavam sem Deus no mundo porque eles simplesmente ignoravam a existência de Deus, adorando várias outras entidades. Tá? Até aí alguém tem alguma dúvida? Não. E conclusão, no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança de Deus, separados de Cristo e Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel e incluiu-nos na esperança da promessa e revelou-nos o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Resumindo toda essa lição, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, ele é conhecido ali por o livro dos por a parábola dos achados e perdidos, né? Primeiro ali a ovelha se perde. Primeiro a ovelha se perde. Depois a moeda se perde. Depois a moeda se perde. E por fim o filho se perde, né? Então, em todos os casos ali, o pastor, no primeiro caso, a mulher e depois o pai, são eles que vão buscar aquilo que se perdeu. Ou seja, não é o homem que propõe a sua salvação, é Deus que oferece essa salvação para o ser humano, tá, pessoal? É Deus que oferece essa salvação aí para o ser humano. Por isso que o conceito da lição está deixando claro ali que a condição do gentio é alguém que está alienado de Deus, alguém que está afastado de Deus, que está longe da fé,
sem Deus no mundo, sem salvação, sem redenção, sem condições de, de melhora, de mudança, de progressão. Essa é a condição do ser humano sem Deus. Ainda que ele seja bom, ainda que ele tenha boas obras, ainda que ele possa fazer N coisas, né, que são boas para a sociedade até, mas que em questão de salvação impede, vai impedir essa salvação se não houver um reconhecimento, uma regeneração, uma transformação daquele ser humano. Tá ok, pessoal? Amém. Amém também. Beleza?